Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e hoje iremos comentar sobre o primeiro contato com essa Copa do Mundo. Finalizamos a primeira rodada antes de ontem, né? Atrasei um pouquinho o vídeo, mas tudo bem. E vamos comentar sobre o que eu achei desse primeiro contato, dessa primeira rodada. Alguns jogos legais que a gente não esperava nada e alguns jogos que a gente até esperava alguma coisa e não foram legais, né? Então, assim, é, até então, estou gostando do que eu estou vendo. Eu achava que a Copa do Mundo ia começar a ficar interessante lá nos 16 avos, mas não. A Copa está interessante já, tá? E a gente vai comentar dia por dia e rapidinho, né? Passar por cima e citar algumas seleções para a gente ficar de olho, alguns jogadores para a gente ficar de olho também, tá? E, bom, a gente começa ali. Antes de tudo, me apresentar para quem é novo no canal. Eu sou o Marcelo, criei esse canal para trocar ideia sobre futebol e dar minha opinião. Se você concorda ou discorda, fica à vontade para comentar, tá? E se inscreve no canal e curte o vídeo também, tá bom? Bom, pessoal, vamos pro vídeo agora, tá? E aí a gente começa ali no dia 1 que teve os jogos ali, mais ou menos assim, México e África do Sul foi mais ou menos, mas não foi um jogo ruim, mas para uma abertura ok, tá? A gente teve também Coreia do Sul e Tcheca, né? Nesse caso, a Coreia do Sul acaba ganhando e é um jogo bom no segundo tempo, mas no primeiro tempo não é um jogo bom, tá? Mas um primeiro dia ok, tá? Um primeiro dia ok. Aqui eu não vou falar que dá para ficar de olho em nenhuma seleção, porque não acho que dá pra ficar de olho em nenhuma seleção. O México fez essa primeira partida muito interessante, mas agora contra a Coreia do Sul já não foi tão bem, né? Então por isso que a gente tem que ficar sempre de olho em rodada, porque às vezes pode ser só a estreia ali que vai muito bem, ou só a estreia que vai muito mal, né? Acontece bastante. E aí no dia 2 a gente vem com o jogo já ruim, que é Canadá e Bósnia. Ruim o jogo, ruim, muito ruim. E a gente vem também com Estados Unidos e Paraguai. Aqui já é um jogo bom. Mas aqui é um jogo bom de um time só. Porque o que os Estados Unidos joga futebol nesse jogo é uma brincadeira. E aí, os Estados Unidos já é o primeiro time que a gente pode ficar de olho. Tá? Os Estados Unidos já é o primeiro time que a gente pode observar para essa Copa do Mundo. Tá? É um time que é muito bem organizado. O Pochettino fez um trabalho legal com essa seleção. Tá? Muito interessante mesmo. Tá? A gente pode ficar de olho aqui no Pulisic, que foi o LeBron James do futebol nessa partida. A gente pode ficar de olho no Balogun, né? Balogun, isso, no Balogun, que se eu não me engano é do Mônaco, se eu não me engano, eu tô louco. É, São jogadores interessantíssimos, tem outros jogadores que são interessantes, mas esses acho que são mais que me chamaram a atenção. Mas os Estados Unidos, cara, vem muito bem, tá? Vem muito bem para essa Copa, não pode surpreender. O Paraguai, que eu achava que se surpreender, fez um jogo péssimo, péssimo, péssimo. Mas esse foi o dia 3. Aí a gente vem com o dia 4 aqui, né? Não, dia. Opa, no caso, isso, dia 4. Bom, no dia 4 a gente tem Catar e Suíça, um péssimo jogo também, tá? Um jogo bem meia boca, eu não gostei pelo menos. Jogo bem meia boca. Opa, onde o Catar parecia que ia ir muito bem, mas não foi muito bem. Onde a Suíça parecia que era muito forte, mas não é muito forte. E é um grupo da vida aqui, né? É um grupo da vida. O Catar já é eliminado agora, né? Teve a segunda rodada, o Catar já foi eliminado. Aí vem Brasil e Marrocos, jogo também, né, do Brasil, mais um jogo legal para Marrocos. Mesmo com o empate, o Marrocos bate de frente com uma seleção gigantesca como o Brasil, e merecia ganhar, inclusive. É, e aí a gente vai para. Aqui eu não tenho nenhum time para destacar até então, tá? E nenhum jogador para destacar também. A gente vai para Haiti e Escócia também, a mesma coisa, não tem ninguém para se destacar aqui. Apesar que eu falo que Haiti não é uma seleção tão tão fragilizada quanto todo mundo acha. É uma seleção que quer jogar, tá? Que não tem medo de jogar. E a Escócia é uma seleção boa também, tá? É isso que eu tenho que falar e o Brasil ficar de olho, porque senão o bagulho vai ficar triste. E a gente vai olhar aqui Áustria, não, Austrália e Turquia. Jogo muito legal. Eu assisti esse jogo, era 1 da manhã, foi o primeiro jogo de madrugada aqui. E é um jogo muito legal. O Irankunda, muito bom do Watford, muito bom, fez um golaço. E a Turquia, ela até ficou mais em cima, assim, só que, cara, a Turquia parece que tem um time muito bom, mas não é tão bom assim, não, tá? É, a Austrália, nos momentos que teve, nas oportunidades que teve, foi muito, muito bem, tá? Muito bem mesmo. E aí, já no dia. Aqui a gente tá no dia 4, dia 5.
Dia 5? Não, dia 4, tá. A gente teve o 7-1 da Alemanha. A Alemanha agora pode ir entrando como uma favorita, mas é muito complicado. A gente tem que ver a segunda rodada da Alemanha, porque realmente não dá para saber exatamente ainda se a Alemanha entra como favorita. Aí a gente teve um jogo que eu gostei muito, para mim um dos melhores, talvez para mim o melhor jogo. Talvez para mim o melhor jogo, não sei, tá? Talvez o melhor jogo da Copa do Mundo, que é Costa do Marfim e Equador. Cara, que jogo bom, correria pra caramba. O Diamondé, né? Diamondé, né? Diamondé, muito bom, muito bom. Seleção do Equador também é boa. Seleção da Costa do Marfim é interessante, tá? É bom ficar de olho nessas seleções. E é um grupo que é embolado ali também, tá? Não acho que seja um grupo que a Alemanha vai ficar gigantesca nesse grupo. Não acho não, viu? A Costa do Marfim e Equador, cara. Legal. E a gente tem Holanda e Japão, que também baita partida no segundo tempo. Porque no primeiro tempo deu a Holanda ali, mas assim, uma Holanda que também não fazia muita coisa. Mas baita partida no segundo tempo, uma excelente partida. Vamos ficar de olho no Japão aqui, que é uma seleção que pode entregar alguma coisa legal, tá? Pode entregar conteúdo, tá? Pode entregar conteúdo. E a gente vem com Suécia e Tunísia. Suécia é essa que também pode entregar conteúdo, tá? Muito boa essa Suécia, muito boa a Suécia. E apesar de tudo, apesar de um 5-1, a Tunísia não é ruim, tá? A Tunísia não é ruim. A Tunísia é um time que também quer jogar também. É, acho que é legal também ficar de olho, mas aqui eu acho que infelizmente ela está no grupo que Suécia, Japão vem muito bem para a Copa e Holanda vem bem também, tá? A Holanda não vem mal para a Copa, tá? Mas eu chuto que o Japão aqui vai se sobressair nesse grupo ou a Suécia, tá? Sendo bem sincero. E aí a gente vai para o dia, aqui eu já me perdi nos dias, mas eu acho que dia 4, eu acho, acho que é, onde a gente teve um belíssimo 0-0 entre Espanha e Cabo Verde, com vozinha, trazendo a magia do futebol, tá? Foi incrível, incrível esse jogo, foi muito bom assistir esse jogo, tá? Um jogo muito bom, Espanha muito mal, e Cabo Verde conseguindo fazer história aqui, tá? A gente também teve Bélgica e Egito, Egito que é um time organizado, e Bélgica que é um time que deveria jogar mais bola, porém já é um time envelhecido em alguns pontos, né? Mas rejuvenescido em alguns outros pontos, tá? É, Irã e Nova Zelândia. Muito bom jogo. Nova Zelândia tem um time legal, muito legal, tá? A gente tem que falar sobre o Chris Wood, que baita pivô, que baita centroavante, pivôzaço mesmo, tá? O Taremi também é outro cara muito bom de bola. O Just, muito bom de bola também, da Nova Zelândia. Foi um jogo, esse aqui foi um dos jogos muito bons da Copa do Mundo, tá? É, aí a gente tem Arábia Saudita e Uruguai. Aqui é um jogo que eu já não vi porque eu estava trabalhando na hora, mas Uruguai que eu acho uma seleção fraquíssima hoje em dia, tá? Fraquíssima, e Arábia Saudita que eu acho uma seleção ok hoje em dia, tá? Não é uma seleção fraca, eu acho uma seleção ok, tá? Mas foi um dia bom por Irã e Nova Zelândia e Espanha e Cabo Verde, tá? Por isso foi um dia bom. Depois a gente vem pro dia 5, eu acho que dia 5 aqui já, eu não tenho certeza, ou dia 6, acho que dia 5 ou dia 6. Bom, a gente tem aqui já um dia muito legal, um dia mágico aqui, tá? E a gente já tem 3 seleções para falar aqui, que é França e Senegal, 3-1, Noruega e Iraque, 4-1, Argentina e Argélia, 3-0. Hat-trick do Messi, 2 gols do Haaland e 2 gols do Mbappé. E aqui a gente tem 4 seleções para falar, para ficar de olho. A seleção da França, obviamente, que para mim já é a favorita, junto com a Argentina e com a Inglaterra, que você está lá na frente. A gente tem também a seleção da Noruega e a gente tem a seleção da Argentina, né? Que eu já citei. E a outra seleção é a seleção do Senegal, tá? Que é uma seleção muito interessante também. Tá? Muito interessante, é legal ficar de olho nessa seleção, porque deu trabalho para a França. O primeiro tempo é totalmente do Senegal, aí o segundo tempo já é outro time. A França realmente joga um futebol surreal. Olise, cara, Olise
absurdo. O Mbappé, cara, ele é um cara que tá fazendo jogo mal, mas mesmo assim ele consegue se sobressair, cara. É bizarro o Mbappé, cara. Eu gosto muito do Mbappé. Eu sei que tem muita gente que não gosta dele, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Noruega, um time muito forte também, tá? É bom ficar de olho na Noruega também. Argentina, muito boa. Cara, meio de campo da Argentina. O que foi aquele passe do Depou pro Messi, cara? Acho que no meio de uns 5 jogadores ele dá aquele passe, mano. E de longa distância, muito bonito aquele passe, cara. Argentina é bom ficar de olho também, viu? A gente teve Áustria e Jordânia, não vi esse jogo. O pessoal fala que foi um bom jogo, mas, cara, desculpa, 1 da manhã eu não ia ficar pra ver Áustria e Jordânia. Todo respeito. E a gente tem aqui um jogo que também é um jogo que chama atenção, que é Portugal e Congo. Portugal empatando com o Congo. Portugal jogando um péssimo futebol, um péssimo futebol. Esse só aqui tá meio deixando um contraste aqui, né? Mas Portugal jogando um péssimo futebol, um péssimo futebol. E Portugal, assim, tem o melhor meio de campo do mundo e não joga pelo meio de campo, joga pelas beiradas. Aí estilo de jogo do treinador, é óbvio isso. E é um péssimo estilo de jogo, porque, bom, eu convivo com o Abel Ferreira e ele gosta muito de fazer isso, né? É horroroso esse futebol, horroroso, horroroso. A gente também teve Colômbia e Uzbequistão, né? De noite não assisti esse jogo, coloquei na TV, mas eu não prestei atenção. É, Esperado aqui, esperado, bem esperado. E a questão da seleção do Congo é uma seleção que eu já vinha falando com os colegas que eu não achava que a seleção que ia passar vergonha na Copa do Mundo, não, tá? Uma seleção boa, tá? Por ser o Congo, é uma seleção boa, tá? Uma seleção boa, não é uma seleção ruim. A gente teve Gana e Panamá que, meu Deus do céu, meu Deus, eu assisti esse jogo. Eu assisti esse jogo. Que joguinho, hein? Que joguinho horroroso. Nossa, muito ruim assistir esse jogo. Muito ruim assistir esse jogo. Engraçado que eu parei de assistir o jogo e saiu o gol da Gana. É. Bom, mas muito ruim o jogo. E a gente teve Inglaterra e Croácia, que pra mim também é um dos melhores jogos da Copa do Mundo. Tá disparado assim, mano. Pra mim, acho que os jogos que eu mais gostei de assistir, acho que nem são os melhores, mas os que eu mais gostei de assistir. Inglaterra e Croácia, é, Costa do Marfim e Equador, Austrália e Turquia, Estados Unidos e Paraguai e Nova Zelândia e Irã. Foram os jogos que eu mais gostei de assistir. E Senegal e França também. Tá? Senegal e França também foi legal de assistir. Mas Inglaterra, cara, pra mim, até em um momento, o melhor futebol apresentado na Copa do Mundo foi da Inglaterra. Junto com a da Argentina, foi o melhor futebol apresentado até o momento, tá? Eu não sei porque eu tô balançando minha perna. O melhor futebol apresentado até o momento. E a Croácia não joga mal também, tá? A Croácia joga bem. Foi um 4-2 belíssimo de assistir. A Croácia que provavelmente vai se classificar nesse grupo também, não é possível. E Gana e Panamá muito fracos, cara, muito fracos. Apesar da Gana ter uma seleção até que ok, muito fraca a seleção. Joga futebol bem, nossa senhora. Mas Inglaterra, para mim, vem com tudo, tá? Vem com tudo. Tá bom? Bom, essa foi a nossa primeira rodada. Né? A gente teve a nossa primeira rodada. Não vou citar os jogos que já tivemos, mas já temos clubes classificados, né? Como o México já está classificado, né? Mas o dia de ontem foi para mim o pior dia, né? Que é os primeiros jogos da segunda rodada foram jogos muito ruins, eu achei, tá? Muito ruins mesmo. Tipo, Canadá, apesar, eu sinto muito pela fatalidade que teve, fatalidade, né? Não é fatalidade, né? Pelo o infeliz acontecimento que teve, né, de quebrar a perna do jogador do Canadá, né? É, mas, cara, o Canadá conseguiu fazer um jogo de 6-0 ser ruim. Cara, 6-0 foi um jogo ruim. Bizarro, né? Pois é, eu também acho bizarro, mas foi. É, mas foi um dia muito ruim, tá? Vamos esperar para ver. Espero que o dia de hoje seja bom. Temos jogos legais hoje, tá? Bom, pessoal, então é isso. Quem curtiu o vídeo até aqui, tá? Curte, comenta e compartilha, tá? Principalmente se inscreve no canal, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!